Olá, meus irmãos, eu lhes convido a vocês abrirem comigo na carta do apóstolo Paulo a Filemon. Nós vamos ler alguns versículos para a nossa meditação nesta oportunidade, meus irmãos. Nós vamos ler do verso 8 ao verso de número 12. Diz assim a palavra do Senhor. Filemon, do verso 8 ao verso 12, diz a palavra. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia, peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu te tornei a enviar. E tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Amém. Vamos orar? Senhor, nos perdoe os pecados, nós te pedimos, Senhor, e neste momento fales conosco, que o Senhor abra esse texto para nós, nos dê compreensão e abençoa cada um de meus irmãos com a tua palavra. Me usa, me faz entender, abençoa essa exposição e abre o coração de cada ouvinte, edifica, fala, Senhor, fortalece, consola. Em Cristo Jesus nós oramos assim, meu Deus. Conduz, Pai, na verdade, para a glória do teu nome, para o nosso bem. Nós oramos assim, Jesus, e nós agradecemos. Amém e amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Irmãos, nessa oportunidade eu quero continuar então estudando, meditando com vocês na preciosa carta de Paulo a Filemon. Nós vimos que a ocasião da carta foi a fuga, né? O que deu ensejo à carta foi a fuga de Filemon, aliás, de Onésimo, que era escravo de Filemon, servo de Filemon, e eles eram de Colossos, né? Provavelmente, nós vimos aqui por alguns indícios das Escrituras. E ele também provavelmente deve ter fugido para Roma, né, para se ali, se esconder na grande metrópole, mas teve contato com o apóstolo Paulo, que estava preso em Roma. Exatamente, nós não sabemos as circunstâncias desse contato. Foi convertido ou de um cristianismo nominal ou do paganismo para o genuíno, cristianismo. E Onésimo foi transformado pelo poder do Evangelho, mostrou que era um outro homem, provavelmente ele tinha roubado Filemon, ou no mínimo, deixado de cumprir as suas obrigações. Mas aí ele é convertido, ele começa a servir a Paulo, ele mostra realmente evidência de novo nascimento, de transformação, e Paulo provavelmente também partiu de Paulo esse pensamento, resolveu enviar Onésimo de volta a Filemon, que era seu companheiro, seu cooperador também, Filemon era um homem abastado, piedoso, e que com certeza ali pelos indícios também da carta, ajudava aos irmãos, né? E Paulo envia com essa carta, pedindo que Filemon recebesse agora como irmão, né? O centro realmente está aqui, no versículo 16, não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Então o tema da carta é um pedido, na verdade, por um escravo fugido, mas convertido, né, e desejando retornar, conforme o Evangelho. É um pedido conforme o Evangelho por um escravo que havia fugido, que havia roubado, provavelmente. Então nós temos aqui que o tema é esse da carta, e os subtemas, irmãos, eles mostram realmente como o Evangelho ele transforma as relações, ele pacifica os homens, como o Evangelho também, um segundo subtema, nós podemos dizer, ele desidrata as instituições perversas, como ele estava fazendo aqui com a escravidão, ainda que Paulo não fosse um abolicionista, não estivesse combatendo diretamente ali o sistema de escravidão, mas ele estava desidratando, destruindo nos fundamentos desse sistema, e depois, como o Evangelho sempre faz, acabou ruindo esse sistema como efeito do poder do Evangelho. E o terceiro subtema é realmente a sabedoria, a diplomacia de Paulo aqui com as suas palavras, como aliás ele sempre usava nos seus diálogos. Nós já entramos também no texto, já fizemos 2 exposições em que nós entramos no texto, nós vimos a introdução
e as pessoas ali envolvidas, provavelmente a família de Filemão, seu filho, que era um ministro, provavelmente, a sua esposa e Filemão, e nós vimos como ali todos eram servos de Deus, amantes de Cristo, cooperadores com o Evangelho nos seus devidos papéis. Portanto, a introdução mostra, e Paulo já se apresenta ali na introdução como prisioneiro de Jesus Cristo, então, tanto quem escreve como quem está com Paulo, que é Timóteo, que é um outro servo do Senhor, como quem recebe, a família que recebe, e a igreja que está na casa de Filemão, são pessoas piedosas, são pessoas que amam Jesus, abnegadas. Esse tipo de pessoas realmente que pode receber um pedido desse, imagine, de perdoar um escravo, de recebê-lo agora como irmão. Só um cristão pode, de fato, receber alguém assim. E na semana anterior nós vimos como Paulo ora por Filemão, agradece pelas virtudes em Filemão e ora para que ele cresça no conhecimento de Deus, do bem, e assim também cresça nas virtudes, e que através dele Deus também seja cada vez mais conhecido. E vimos então que com isso Paulo está apresentando como Filemão amava a Deus, era abnegado, fazia o bem, vivia para o bem. E é a essa pessoa que Paulo pede isso, irmãos. E é por isso que ele faz esse pedido. E aqui, nesse trecho que nós começamos a ler neste momento, nós observamos exatamente o início deste pedido em que Paulo começa a fazer, né? Aqui ele apresenta de fato o pedido, depois ele vai explicando melhor o pedido, mas aqui ele já nos apresenta o pedido, e nós podemos dizer que o tema desse trecho que eu acabei de ler com vocês é um pedido em amor conforme o Evangelho. E está ligado ao trecho anterior exatamente porque somente alguém que é um cristão como Paulo, né, um homem cheio de amor, poderia pedir por Onésimo, um pagão fugitivo, a um outro pagão, que agora eram todos, né, convertidos, para que houvesse perdão, para que houvesse reconciliação. Então esse Filemão era um homem também do Evangelho, era um homem que amava a Deus, portanto, era um homem que podia receber essa palavra, podia receber esse pedido, meus irmãos. E esse trecho traz grandes lições para nós, porque nos mostra exatamente esse amor, não é? É um pedido em amor, e vamos dizer assim, é um padrão que nós cristãos devemos ter, que nós cristãos devemos seguir, né? E devemos então experimentar este amor, demonstrar este amor, viver este amor, e isso acaba também sendo para nós uma evidência do nosso cristianismo, um teste então para o nosso cristianismo. Na verdade essa carta toda é um teste, não é? A maneira como nós amamos as pessoas, como nós tratamos as pessoas, como nós perdoamos as pessoas, como nós amamos a Deus, como nós amamos o próximo, porque isso aqui não tem nada a ver com impiedade, com a vida comum do mundo, isso aqui é do Evangelho. Por isso que eu coloquei como tema, mostrei que o tema na verdade, o pedido por um escravo fugido conforme o Evangelho. Portanto, a carta inteira é, na verdade, um teste para o nosso cristianismo e é uma instrução para que como nós devemos viver segundo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o tema desse trecho que eu li com vocês agora é um pedido em amor. Vamos então entrar agora, irmãos, vamos entender o que Paulo está dizendo aqui e fazer aplicações à nossa vida, observando também que podemos dividir esse trecho em 3 partes aqui, irmãos. Primeiro, um pedido por amor, em vez de dar uma ordem, né? Que nós temos aqui no verso 8 e verso 9. Depois, do verso 10 e 11, um pedido por alguém que foi feito útil, que antes era inútil, mas porque foi feito útil. E o último versículo, verso 12, é um pedido pelo próprio coração, conforme o Evangelho, né? Então, um pedido por amor em vez de ordem, um pedido por alguém que de inútil se tornou útil no Evangelho, e um pedido pelo próprio coração no Evangelho. Isso aqui mostra então um pedido em amor, um amor a Deus, um amor aos irmãos, um amor em Cristo Jesus. Abunda aqui realmente o amor, e é um pedido feito em amor. Por isso, como eu disse há pouquinho, é um teste realmente para o nosso cristianismo e uma instrução para como nós devemos agir nas nossas relações. Vamos então, irmãos, entrar no texto. Vamos observar o que esse texto então nos ensina. No versículo 8,
o apóstolo Paulo diz: por isso, ainda que eu tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo e velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Observem que Paulo diz por isso. Por isso em que? A que Paulo está se referindo, né? Por isso, pelo fato de que Filemon era um homem que ele tinha acabado de elogiar, que ele tinha acabado de orar, agradecendo a Deus pelas virtudes de amor, de uma vida para o bem, em prol do bem da igreja e dos irmãos, que mostrava Filemon. Paulo agradece e Paulo pede que ele cresça. Então, por isso, ele faz esse pedido a Filemon, irmãos, em vez de realmente ordenar. Ele faz um pedido e, como ele diz aqui, ainda que eu tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te por amor. Ele faz um pedido a alguém, irmãos, que pode receber esse pedido, que já tem demonstrado amor a Deus, que não é alguém que ainda não deu evidência de uma conversão, de um amor a Deus, de um amor ao Evangelho, de amor aos irmãos, muito ao contrário, mas que já mostrou este amor. Por isso Paulo faz esse pedido em amor, apela então para este amor que ele já vê em Filemon e que agora ele pede mais uma vez que esse amor se manifeste, já tendo se manifestado tantas vezes no passado, que agora se manifeste mais uma vez, agora perdoando, agora recebendo Onésimo, não é, meus irmãos? Então, é nesse sentido que Paulo está falando aqui, por isso ele pode fazer esse pedido. E Paulo se coloca também aqui, observem, irmãos, como também aquele que está numa situação em que também vive em amor e também pode fazer esse tipo de pedido, porque ele é realmente alguém que tem sido exemplo desse amor. Não que isso traga mérito a Paulo, muito ao contrário, mas pela graça que tem operado em Paulo, e Paulo então apela para tudo isso, tudo que está acontecendo já em Filemon, tudo que já Deus tem operado em Paulo, como nós temos visto da semana passada, quando ele ora por Filemon agradecendo, ele está dizendo que foi a graça. Quando ele ora por Filemon pedindo mais conhecimento de Deus, ele está dizendo que tudo pela graça. Então, a graça que tem operado nele, a graça que tem operado em Filemon, este amor que tem se manifestar na vida de ambos. Então, ele diz, eu, Paulo, velho, Paulo tinha aqui por volta aí 60 anos, entre 50 e 60 anos, né? Mas, vamos dizer assim, para o padrão da época, já considerado idoso, ele devia ter próximo de 60 anos, e alguém muito experimentado, alguém muito, já tinha vivido pelo Evangelho, estava ali gastando a sua vida, tinha gasto a sua vida pelo Evangelho de Cristo Jesus. Filemon também provavelmente devia ter ali essa mesma faixa etária. Então Paulo se apresenta agora como o velho, como homem experiente, como aquele que tem dedicado a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E mais, e ele diz assim, no versículo 9 ainda, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Prisioneiro de Jesus Cristo, alguém que tem vivido tanto por amor, que não tem a Deus e aos irmãos e à igreja, que não tem aquela vida egoísta, ímpia, que só pensa em si, que jamais se deixaria, né, e ser levado por uma situação em que poderia ser preso, como é o caso. Mas Paulo, por amor a Cristo, por amor aos irmãos, foi até as últimas consequências, e agora preso por Cristo Jesus, perdeu tudo, perdeu os seus privilégios, o seu status que ele tinha quando fariseu, mas agora ele sofre pelo Evangelho, ele é preso pelo Evangelho, ele chegará a morrer pelo Evangelho, não é? Mas não importa. Paulo diz, eu estou disposto a dar minha própria vida, ele já havia dito em outra oportunidade, estou disposto a me entregar. Para mim, eu viver é Cristo, morrer é lucro. Ele amava Cristo, ele amava os irmãos, ele estava preso. Então, este homem, que é exemplo realmente desse amor, pede a um outro homem que também é exemplo deste amor, irmãos, e pede em nome do amor. É um pedido, aqui um apelo, tendo a certeza de que será atendido, porque
é no Evangelho, é conforme o Evangelho, é conforme o amor de Deus, meus irmãos amados. E observem, irmãos, que Paulo diz assim: por isso, ainda que eu tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém fazer. Por que ele diz isso? Aqui é bem provável que Paulo está se referindo à sua posição apostólica. Paulo é um apóstolo. E Paulo, na sua posição apostólica, quando ele anunciava a palavra de Deus, anunciava a palavra de Deus, autoritativa, né? O mandamento do Senhor, a ordem do Senhor. Então aqui Paulo está provavelmente dizendo assim: olha, apesar de que eu posso te ordenar o que te convém como apóstolo, como mensageiro, como profeta, apóstolo, aquele que traz a palavra de Deus, aquele que traz o mandamento de Deus, ordenar o que te convém, mas ainda assim eu não te ordeno, eu te peço, né? Porque exatamente é um ambiente de amor que faz Paulo ter confiança de que pode fazer esse pedido, que não precisa nem mesmo ordenar nesse momento, apesar de que poderia. E isso Paulo diz aqui que é o conveniente, essa é a vontade de Deus. E observe bem esse detalhe, meus irmãos, e aqui um ponto que eu quero chamar muita atenção de meus irmãos. Era a vontade de Deus que Filemão perdoasse Onésimo, Filemão recebesse Onésimo agora como irmão, que passasse por cima daquilo, que virasse essa página, que esquecesse, que perdoasse. Era a vontade de Deus que Filemão fizesse isso, era o que convinha, era o conveniente, era o correto, era o certo, né? Era aquilo realmente que Filemão deveria fazer conforme a vontade do Senhor. Era o que, podemos dizer aqui, meus irmãos, o que era direito, era o que era realmente conveniente, era o que era realmente correto Filemão fazer. Mas ele não ordena, ele pede porque ele sabe que basta pedir, né? Não precisa ali dar uma ordem ali na sua posição apostólica, mas basta pedir. Ele sabe que Filemão vai atender, porque ele sabe que Filemão ama a Deus. Ele sabe que Filemão vai atender porque ele vai obedecer ao Senhor, porque ele sabe também que isso convém, porque ele sabe também que essa é a vontade do Senhor, porque ele ama o Senhor. Vocês lembram, irmãos amados, aquilo que o Senhor Jesus Cristo diz lá em João, capítulo 14, né? E se os irmãos quiserem, podem agora abrir comigo, aqui no 14, no versículo 15, tem esse mandamento precioso do Senhor Jesus: se me amais, guardai os meus mandamentos. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Quem ama Jesus, o obedece. Então, na verdade, Paulo sabe que Filemão ama Jesus, ama a igreja, então ele nem ordena, ele pede. Ele faz o pedido de amigo, de irmão para um irmão, de alguém que ama para o outro que ama, porque, meus irmãos, ele sabe que, na verdade, Filemão vai obedecer, porque Filemão ama Jesus, e quem ama, obedece. Quem ama, obedece. Então, Paulo pede. Irmãos amados, quantas lições nós podemos tirar daqui? Eu gostaria de lhes fazer alguma pergunta, meus irmãos. Em você, tem existido essa evidência de amor a Jesus, de amor aos irmãos, ao ponto de alguém ter essa confiança, não é? De apelar a você, de mostrar a você: olha, faça isso, eu estou pedindo para você faça isso, porque você fazer isso, na certeza de que você o fará, porque você ama Jesus, porque você ama a Deus, porque você é alguém do Evangelho, porque você tem dado, como Filemão, fruto na sua vida, irmãos. Então, observe como é o questionamento que nós devemos fazer, é um teste realmente para o nosso cristianismo. Nosso cristianismo, ele passa nesse teste. A evidência, nós temos dado evidência, claro que nós somos imperfeitos, pecadores, mesmo cristãos, mas se o nosso cristianismo é genuíno, há evidência de amor a Deus, de amor aos irmãos, ao ponto das pessoas terem os outros cristãos que amam também Jesus, poderem fazer um pedido desse para nós, poderem nos tratar dessa maneira, sabendo que nós vamos atender, que nós vamos ter humildade para ouvi-los e vamos obedecer ao nosso Senhor. Perguntemos a nós mesmos se o nosso cristianismo tem se manifestado assim, meus irmãos. Um segundo aspecto é que nós devemos fazer exatamente isso. Nós devemos amar tanto ao nosso Senhor que devemos estar dispostos a fazer o que convém, a perdoar, a
passar as ofensas, a perdoar as ofensas, a passar, virar página, perdoar nossos irmãos, né? Nós devemos exatamente, meus irmãos, fazer isso. E um outro detalhe também, né, que tem a ver com o primeiro, nós podemos fazer esse pedido aos outros, nós podemos, a evidência de graça de Deus na nossa vida, ao ponto de nós sermos exemplo de abnegação, de amor, ao ponto de nós também podemos aconselhar outras pessoas. Vocês sabem, né, irmãos, de que o Evangelho é isso, não somente falar, mas viver o que se fala, não somente aconselhar, mas viver o que se aconselha. Paulo podia dizer, né, eu sou velho, eu tenho dedicado a minha vida ao Senhor Jesus, e agora eu peço isso para você, eu aconselho isso a você, eu estou preso por Jesus, eu amo a Deus, eu amo aos meus irmãos. Nós podemos, irmãos, nós somos esse exemplo, esse modelo do Evangelho. Tudo isso, observe, realmente são testes para o nosso cristianismo, meus irmãos. O nosso cristianismo é verdadeiro, é genuíno, nós amamos realmente a Deus, nós amamos realmente os nossos irmãos. Mas vamos continuar, meus irmãos, vamos observar que aqui nós temos então um homem cheio de amor, abnegado, pedindo para o outro cheio de amor, por esse terceiro homem. E esse homem também é um homem transformado. E essa transformação veio pelo ministério deste homem que pede, Paulo, que amou este homem que estava fugido, que tinha enganado seu senhor e que estava ali numa situação irregular, mas Paulo o amou, Paulo levou o Evangelho a ele foi transformado, ele que era inútil, ele que era um homem completamente ali, no certo sentido, né? Enfim, não cumpria o seu papel, era um homem que dava prejuízo, que não correspondia, que não, meus irmãos, podia ali, estava realmente ajudando as pessoas em volta, né? Cumprindo o seu papel, cumprindo a sua função, não estava ali sendo proveitoso no que estava fazendo, né? no seu papel. Esse homem foi transformado por causa do amor de Cristo por ele, do Evangelho que chegou a ele, através da instrumentalidade de Paulo, que também o amou. E agora, nesse amor, ele foi transformado de inútil para útil, e agora é por isso que Paulo diz, olha, está aqui. É mais um argumento de Paulo, né? Paulo argumenta, observe bem, baseado no amor de Filemon, mas agora a segunda coisa aqui é um pedido por alguém que foi transformado de inútil para útil. Esse é um segundo argumento que baseia o que Paulo realmente está pedindo a Filemon. Ele foi transformado, ele não é mais o mesmo. O Evangelho transformou, o Evangelho modificou, converteu, transformou a sua vida, o seu coração. Então veja o que ele diz no versículo 10. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. E aqui é interessante, porque no texto original, Onésimo, ele aparece no final. Então, aqui, Paulo apresenta, né, realmente no final do versículo 9, Paulo apresenta, versículo 10, perdão, Paulo apresenta o que aconteceu, o amor que ele tem por Filemon, por Onésimo, como ele o vê como um filho aqui no sentido do Evangelho, que ele diz, gerei nas minhas prisões, ou seja, quando Paulo estava preso, nós não sabemos exatamente a circunstância. Alguns até entendem que o próprio Onésimo foi preso, né, que teve contato com Paulo. Não temos certeza disso, mas para mim parece mais correto ali, como está no final de Atos, que Onésimo teve contato, foi uma das pessoas que teve contato quando Paulo está ali na sua casa alugada mesmo, e falou e pregou o Evangelho a muitas pessoas. Bom, enfim, mas de qualquer maneira, ele teve contato com o Evangelho, ele ouviu a palavra de Deus através do ministério de Paulo, que o amou, e Paulo gera nesse sentido, no Evangelho em Cristo Jesus, porque foi o que pregou a ele, foi o que Deus usou a ele. Então, nesse sentido, ele é o pai de Onésimo, o pai espiritual, o pai no Evangelho, o pai na fé, o pai no sentido de que ele pregou a ele anunciou o Evangelho, ele o amou e o gerou no Evangelho. Então Deus usou Paulo, o ministério de Paulo. Então Paulo o chama de filho nesse sentido, Paulo ama nesse sentido, e que ele diz, gerei nas minhas prisões
Onésimo. Então no finalzinho aparece Onésimo. Então Paulo dizia: eu amo, ele é meu filho, eu o gerei, Onésimo. Eu te peço por ele. Veja, irmãos, um pedido por amor, um pedido em amor, um pedido a alguém que ama, um pedido a alguém de alguém que ama, para alguém que ama, por um amado seu, né? Podemos dizer assim, né? Vou repetir isso aqui porque eu acho que resume bem a situação. Um pedido de alguém que ama, para alguém que ama, por um amado seu. Paulo está pedindo pelo seu amado filho Filemon. Tudo isso é o evangelho. Paulo pregou, Onésimo traiu, Onésimo roubou, Onésimo fugiu, mas teve contato com Paulo. Paulo pregou a ele, o amou. Paulo levou o evangelho a ele, e ele então, arrependido, o que acontece com ele? Ele é transformado pelo evangelho. Paulo o ama, e agora Paulo pede por esse amado filho seu no evangelho, a Filemon, o irmão que ama, e diz: recebe-o, eu quero pedir-te por ele, eu quero pedir por esse meu querido filho no evangelho do Senhor Jesus Cristo. Recebe-o, Filemon. E ele foi transformado, Filemon. Veja o que ele diz no versículo 11: o qual no outro tempo foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu te tornei a enviar. Observe, meus irmãos, que Paulo o chama de útil. Aqui Paulo faz um jogo de palavras, porque Onésimo quer dizer útil, proveitoso, né? Então Paulo usa o próprio nome, o significado do nome de Onésimo, para dizer assim: olha, antes ele era inútil, antes ele não cumpriu o seu papel, antes ele era um traidor, um ladrão, que dava prejuízo, que não cumpria a sua função, mas ao contrário traía, era um inútil, não servia, mas agora ele é útil. Por que ele é útil? Porque o evangelho transformou, porque o evangelho modificou, porque Onésimo foi objeto da graça de Deus, da graça do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então agora, meus irmãos, Paulo pede a ele, pede a Filemon que o receba no evangelho de Jesus, no evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, em perdão, em amor, porque agora ele mudou. Esse é o segundo argumento de Paulo. O primeiro argumento: olha, tu amas, tu perdoas, tu tens provado que é um servo de Cristo. Então, nesse amor eu te peço, eu te apelo, alguém que ama também, né? Peço por esse meu amado Filemon, que ama. Hoje Filemon ama, hoje Filemon é útil, hoje Filemon é útil a mim, e agora a ti e a mim muito útil, mas agora a ti e a mim muito útil, porque, irmãos, ele mostrou, ele serviu Paulo, ele foi convertido, ele deu evidência de transformação, de modificação, porque ele serviu Paulo nas suas prisões. Então agora Paulo leva ele, tendo essa constatação de que ele foi transformado, de que agora ele é um homem de amor também, que ama Deus, que ama os irmãos, não é mais aquele ladrão, não é mais aquele traidor, não é mais aquele fugitivo, mas é alguém que ama, não é mais aquele inútil, não é mais aquele ímpio inútil, mas alguém que ama a Deus, que ama o próximo, que é útil. Ele então, agora, ele pode ser recebido para ser útil para aquele para o qual ele tinha sido anteriormente inútil, Filemon. Ele será útil para ti, diz Paulo, é útil para mim. Veja o que ele diz: o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu te tornei a enviar. Recebe-o agora como irmão, como útil, não mais como inútil, como aquele que foi gerado no evangelho, como aquele que foi transformado pelo poder do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Irmãos amados, que coisa maravilhosa, como o evangelho transforma, como Cristo transforma, como só o Senhor Jesus pode fazer essa obra. O mundo não conhece isso, nada disso. O mundo tem paliativos, tem só isso mesmo, paliativos, mas não conhece esse poder do evangelho. Os homens sem Jesus, os homens são inúteis, os homens não amam a Deus, os homens traem uns aos outros, os homens prejudicam uns aos outros, porque isso é próprio da impiedade, isso é próprio da queda, isso é desde Adão, desde Eva, em que eles vivem contra Cristo, contra Deus, contra os próximos, ofendendo, querendo se dar bem, querendo egoisticamente puxar tudo para si, mas sem altruísmo, sem utilidade. Assim são os homens, mas o evangelho transforma isso. Mas observem, irmãos,
como Paulo amou aquele moço. Pregou o evangelho àquele ladrão. Pregou o evangelho àquele fugitivo. Amou. E o fugitivo foi transformado. E o ladrão foi transformado. E o inútil foi transformado em útil. Um novo homem. E Paulo agora o ama como irmão. E agora o envia como irmão. E pede, recebe-o, porque ele foi transformado. Meus irmãos, nós temos amado assim. Temos amado. Há essa evidência, repergunto novamente, a evidência desse evangelho na nossa vida no sentido de amor, no sentido de que nós estamos realmente, meus irmãos, amando as pessoas, pecadoras, ímpias, como Paulo amou esse homem, pregou a ele o evangelho. Temos esse amor. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Irmãos, é por amor que nós anunciamos o evangelho ao próximo. É por cuidado, é por compaixão, é por misericórdia, é por amor a Deus, é por amor à honra de Deus e o amor também ao próximo que nós anunciamos. Deixe essa geração perversa, venham para Cristo, arrependam-se dos seus pecados, deixe as suas inutilidades e tornem-se úteis em Cristo Jesus através do arrependimento da fé. Temos isso na nossa vida, amamos o próximo assim, queremos que os outros sejam convertidos. Eis aqui mais um teste para o nosso cristianismo, para o nosso amor, para o nosso cristianismo, para mostrar a autenticidade do nosso cristianismo. Outra coisa que mostra que a autenticidade, temos nos tornado úteis, e antes disso, pulei um pouquinho, mas quero voltar. Paulo ama aquele homem agora como cristão. Temos amado nossos irmãos, mesmo que eles tenham... E ele, veja, Paulo ama a este irmão e Paulo pede agora que Filemão ame, o receba como útil, como irmão. Ele agora é útil a ti, Filemão. Estamos dispostos a isso? O nosso cristianismo, ele está se manifestando nesse sentido, meus irmãos, de um cristianismo que ama o próximo, que perdoa os irmãos, que perdoa as ofensas, que vira a página, que ama os irmãos dessa forma, uma atitude de se gloriar nas transformações e de perdoar as ofensas. Esse é o cristianismo verdadeiro. E sim, agora, uma terceira aplicação, temos nos tornado úteis. Antes éramos inúteis, antes odiávamos, antes éramos egoístas, antes éramos traidores, mas agora estamos sendo feitos úteis. Eis esses testes, meus irmãos, para o nosso cristianismo. E, em segundo lugar, que hajamos assim. Se amamos a Deus, se amamos nossos irmãos, vamos agir assim, vamos amar, vamos pregar o evangelho, vamos amar as pessoas, vamos amar os irmãos, vamos amar aqueles também que nos ofenderam, vamos perdoar e vamos também, portanto, ser úteis. Ao que roubava, não roube mais, ao que adulterava, não adultere mais, aquele que era inútil, agora se torne útil, que a nossa vida possa ser cada vez mais útil no evangelho, amando a Deus, amando os irmãos, trabalhando pelas suas vidas. E finalmente, meus irmãos, a terceira parte desta mensagem preciosa é: o qual no outro tempo, não, versículo 12, perdão, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Veja que Paulo está tão ligado àquele irmão que diz assim: eu estou te enviando as minhas entranhas, o meu coração, o meu interior, na verdade o meu ser, é como eu próprio. Veja que ele diz no versículo 17: assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Agora Paulo está aconselhando, pedindo que Filemão receba Onésimo como a si mesmo, como o próprio Paulo, porque Paulo está tão ligado a ele no evangelho, o ama tanto, que diz assim: quando tu recebes a mim, as minhas entranhas, o meu coração, porque isso é o evangelho, meus irmãos. Ele ama tanto Onésimo que diz: recebe-o como a mim mesmo, recebe como as minhas entranhas. Eu o amei, eu preguei a ele o evangelho, ele foi transformado e ele agora recebe como as minhas entranhas. É um pedido por si mesmo no evangelho. Veja que coisa maravilhosa, porque quando no evangelho nós não passamos mais
aquela coisa tu e eu. Que é teu, que é meu. Não, nós amamos, nós somos altruístas. Rompe-se esse egoísmo, rompe-se essa indiferença com as necessidades do próximo, mas agora chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. Nós passamos a sentir as necessidades, a amar nossos irmãos, a sentir o peso sobre eles, as suas dores e as suas alegrias, por causa de Jesus, porque nós amamos o nosso Senhor, porque nós somos o mesmo corpo. Nele estamos unidos, nós fazemos parte do mesmo corpo, nós fazemos parte do mesmo edifício, nós fazemos parte da mesma videira, nós amamos uns aos outros em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo, eu amo tanto esse irmão, e ele está dizendo, Filemão, recebe-o agora como a mim. Veja que ele diz no versículo 17, se Deus quiser nós vamos estudar ainda, assim, pois se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Ele está dizendo aqui, recebe o Filemão como a mim mesmo, porque eu amo tanto, que é como se fosse receber a mim mesmo. Eu gerei no Evangelho, eu amo no Evangelho. E ele agora é um irmão. E recebe-o porque tu também me amas. Porque nós estamos juntos. Então recebe-o como a mim. Eu te envio como a mim. Tu recebes como a mim mesmo. Porque tu me amas. Irmãos, veja que coisa maravilhosa. Isso é que o Evangelho faz. Então é um pedido no amor, primeira parte, em vez de ordenar, porque sabia que Filemão amava, por alguém que amava, Paulo, por um amado, Filemão, como a si mesmo, Paulo. Irmãos, eu lhes pergunto, esse mais uma vez é um teste para o nosso cristianismo, há alguma evidência disso em nós? Nós amamos tanto nossos irmãos, que quando nós pedimos por eles, na verdade nós estamos pedindo por nós, porque nós amamos a eles. Isso é o Evangelho, amor de Deus. Veja como eu tinha dito desde o início, né? Isso realmente vai desidratar, vai destruir a escravidão, porque a escravidão era perversa, mas aqui o Evangelho transforma, modifica, edifica. Irmãos amados, há evidência disso em nós? Mais um teste para o nosso Evangelho, para o nosso cristianismo, melhor dizendo. Em segundo lugar, façamos isso. Amemos os nossos irmãos como a nós mesmos. Amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Amemos nossos irmãos, lutemos por eles, levemos a palavra, edifiquemos a eles e ajudemos também nas suas necessidades. Reconciliemos uns aos outros, oremos uns pelos outros como a nós mesmos, como se estivéssemos fazendo, de fato estamos fazendo com a nós mesmos, porque estamos fazendo no Senhor, para o Senhor, e nós amamos ao Senhor, e essa é a vontade dele. Isso é o que convém. Lembra da primeira parte? É o que é conveniente, é o que é correto, é a vontade de Deus. Paulo nem precisava ordenar que Filemão faria isso. Essa era a confiança de Paulo. Portanto, nós temos aqui, meus irmãos, um pedido em amor a Filemão, que ama, por parte de Paulo, que também ama, por um amado seu, Onésimo, a quem Filemão deve amar como já ama Paulo e receber como receberia próprio Paulo. Portanto, é um pedido em amor a alguém que ama, por parte de quem ama, por um amado, como se fosse a si mesmo. Isso é o Evangelho. Só o Evangelho pode fazer isso. E que nós, eu e você, possamos testar o nosso cristianismo. Se nós não sabemos nada disso, se nós não conhecemos nada disso, isso é uma evidência de que nós não somos cristãos. Teste o seu cristianismo. Se esse for o seu caso, busque a Deus, diga: Senhor, transforma a minha vida. Eu não quero só um cristianismo teórico, eu quero um cristianismo genuíno e verdadeiro. E você que já ama a Deus, você ama Jesus? Já há evidência disso, ainda que você tenha falhado, arrependa-se nas suas falhas em relação a essas coisas e haja assim, meu querido irmão. Já há evidência de que você ama a Deus, mas você tem falhado. Há imperfeições em você e nós todos somos pecadores imperfeitos. Arrependa-se, diga: Senhor, tenha misericórdia de mim, que eu possa agir cada vez mais, não no egoísmo, não como dominado pelo pecado, mas mortificar o pecado e viver em amor e em altruísmo no Senhor Jesus. Faz isso, Pai, que o Teu nome tão santo seja glorificado cada vez mais na minha vida, que este amor
se manifeste cada vez mais em meu viver no Senhor Jesus. Nós oramos assim, nós devemos orar assim em Cristo, irmãos. Vamos adiante, viver e proclamar este amor a Deus e o amor ao próximo em Jesus. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra e que possamos ser muito edificados. E se alguém ainda não conhece nada deste amor, do verdadeiro cristianismo, transforma, Senhor, e produz cada vez mais o santo amor nos Teus servos e que isso glorifique muito ao Teu nome no meio de um mundo que só tem ódio e egoísmo. Em Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a doce comunhão, a consolação do Espírito seja com todos os meus irmãos, hoje e sempre. Até logo, irmãos.